Bom, gente, nós vamos agora visualizar quais seriam as formas de inscrição dos diversos segurados da Previdência Social e também de quem é a responsabilidade pela inscrição dos segurados. Então, vamos lá. Vamos começar pelo segurado na categoria de empregado. Então, no caso do segurado empregado, tá? A inscrição dele será feita, tá? Vamos dizer assim, a forma de inscrição será feita através da anotação dos dados relativos ao contrato de trabalho na carteira de trabalho. Então, anota-se aqui início de vínculo, quanto ele vai ganhar, jornada, qual é a atividade dele. Então, anotados os dados relativos ao contrato de trabalho, estará inscrito o segurado empregado. Veja, quem vai inscrevê-lo? Quem vai inscrevê-lo é a empresa. Então, a empresa é responsável pela inscrição do empregado por ela contratado. Então, vejam que a gente aqui, em alguns momentos, devo até ter comentado que um dos mais graves problemas da Previdência Social é a existência de diversas pessoas que são filiadas por exercerem atividades, mas não foram inscritas. Então, se você faz uma verificação física numa empresa e verifica que vários trabalhadores estão ali em atividade, tem todas as características da condição de empregado, mas não tem a anotação da carteira com os dados do contrato de trabalho, eu estarei diante de um trabalhador filiado como empregado, mas que não tem a sua inscrição efetuada pela empresa, uma vez que a empresa não anotou a carteira do trabalhador. Agora, vejam que até aí eu tenho um empregado com a carteira anotada, nesse caso estará inscrito, mas eu não tenho notícias desse empregado chegando à Previdência Social. E é necessário que as informações do trabalhador migrem para o chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais. Vejam que esse empregado, ele tem um NIT, que é o PIS, que ele atualmente já se tira a carteira e já tem o número de PIS. Então, ele obteve o PIS no momento em que ele foi lá na Casa do Cidadão, na Delegacia do Trabalho e obteve sua carteira. Então, esse PIS, tá, precisa ser ativado mediante informação prestada pela empresa através de um documento que se chama de GFIP. Nesse documento chamado GFIP, Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, nós vamos encontrar campos onde eu vou preencher o NIT do trabalhador, eu vou preencher o nome do trabalhador, eu vou preencher data de admissão, eu vou preencher também o número da carteira de trabalho, enfim, remuneração desse trabalhador, e a GFIP leva todos esses dados para o CNIS. CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, vejam, as informações prestadas em GFIP serão todas conduzidas ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, e este banco de dados depois permite, no futuro, que você, na hora de aposentar um trabalhador, tá, acesse os dados constantes do CNIS e faça, né, a concessão do benefício a partir do banco de dados. Então, vejam vocês o seguinte, o segurado empregado tem o seu procedimento de inscrição como um passo indispensável ao cadastramento dele junto à Previdência Social. Então, aqui o que eu quero que vocês guardem é que ele deve ter um NIT, ele deve ser inscrito pela empresa mediante a anotação da carteira. Bom, vamos ao trabalhador avulso. O trabalhador avulso tem como procedimento de inscrição, previsto inclusive em legislação específica, o de registro ou cadastro. Tá? Então, essas formalidades não são sinônimos. Eu posso ter avulsos cadastrados, mas não registrados. Tá? Então, eu posso ter aqui duas formas de inscrição, cadastro ou registro. Quem inscreve o trabalhador avulso? Quem escreve o avulso portuário é o órgão gestor de mão de obra, o órgão. E quem escreve o avulso não portuário, cadastrando ou registrando esse avulso,
é o sindicato de avulsos. Vejam, o avulso também vai ter como identificador um PIS, tá? Então, esse PIS vai ser o NIT do avulso. E, mais uma vez, nós temos que ter informações prestadas em GFIP que, no caso do avulso, serão prestadas pelo ógmo ou pela empresa tomadora de serviços do avulso. O ógmo ou o tomador de serviços, no caso não portuário, né? Seria o tomador, vão também ser responsáveis pela emissão da GFIP. E essa GFIP, com dados relativos ao avulso, vai levar as informações ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tá? Essas informações em GFIP, hoje elas são prestadas via internet. Existe um programa chamado Conectividade Social, que permite essa transmissão de dados para o CNIS nessa condição. Então, vamos lá. Então, já temos aqui a inscrição do empregado e do avulso. Vamos dar uma olhada agora na inscrição do empregado doméstico. No caso do empregado doméstico, tá? A inscrição dele será feita através de cadastramento junto ao INSS, tá? Ou através do pagamento da primeira guia, utilizando um número de inscrição que ele já tenha, tá certo? Então, a primeira forma de inscrever um doméstico seria através do cadastramento junto ao INSS. Pode ser feito pelo próprio segurado ou pelo empregador doméstico. Então, quem escreve o empregado doméstico deverá ser o próprio trabalhador ou o empregador. A legislação permite que a inscrição seja feita por terceiro que não o empregado. Vejam que para um doméstico ser inscrito nessa condição junto à Previdência, é necessário que ele tenha sua carteira anotada, porque na medida em que ele seja identificado como empregado doméstico, no cadastro vai ser solicitado o número da carteira de trabalho. Mas não é a anotação dos dados do contrato na carteira que se configura a inscrição do doméstico. Para o doméstico, precisa fazer o cadastramento no site da Previdência, através da central de atendimento ou numa agência da Previdência Social. O número do doméstico, na medida em que ele faça cadastramento diretamente junto ao INSS, será através da obtenção aqui de ele cadastrou, ele vai ter um NIT que a gente chama de NIT-NIT, tá? Que é uma sequência numérica fornecida pela própria Previdência Social. Não existe obrigatoriedade de informar na GFIP os dados do doméstico. É opcional ao empregador doméstico a entrega da GFIP. Então, como é que os dados de um empregado doméstico chegam mensalmente no Cadastro Nacional de Informações Sociais? Vejam, ao ser cadastrado como tal, tá, junto ao INSS, esse empregado doméstico passa a ter um NIT e vai ser utilizado este NIT para pagamento mensal de uma guia da Previdência com um código de pagamento específico para empregado doméstico. Então, todo mês, o patrão paga a guia desse trabalhador e os dados relativos ao trabalhador vão, através da GPS, paga com esse identificador, migrar para o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, através do pagamento da GPS, identificada com esse NIT, os dados do trabalhador chegam mensalmente ao Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, vejam que a inscrição aqui vai ser diferente. Eu tenho aqui que preencher um formulário na internet, através da central de atendimento. Na medida em que eu preencho esses dados, no site da Previdência, por exemplo, vai me ser fornecido esse NIT, o trabalhador estará, portanto, inscrito e passa a usar esse número para pagamento mensal ou, em alguns casos, que a gente vai examinar, de forma trimestral, da sua contribuição. Na verdade, quem paga aqui é o empregador doméstico, que é responsável pela arrecadação da contribuição do trabalhador e pelo pagamento dessa guia, utilizando o identificador do empregado doméstico. Muito bem, vamos agora examinar como é que se dá
a inscrição através do pagamento da primeira guia. Vamos dizer que um dado trabalhador, ele tenha já uma carteira de trabalho, tá? Ele teve um vínculo empregatício, durante um período ele já tinha um PIS, tá? PIS, inclusive, que já tinha informações no CNIS, tá? Acerca desse trabalhador vinculados a esse número. As informações vinculadas ao NIT-PIS. Muito bem, então o empregado que tinha sua carteira anotada, tá? Passa a trabalhar na condição de empregado doméstico. Será que ele precisa fazer cadastramento junto ao INSS, tendo em vista a sua nova condição de empregado doméstico? Não. O que ele vai fazer é utilizar esse PIS para a quitação da primeira guia da Previdência Social. Essa guia vai ser paga com um código de pagamento de empregado doméstico. Então, no momento em que se paga essa primeira guia, essa informação migra para o CNIS, de modo que o Cadastro Nacional de Informações Sociais passa a receber agora dados do mesmo trabalhador, tá? Tendo em vista uma nova atividade, agora como doméstico, e tanto a atividade anterior dele como empregado, quanto a atividade, tá? Agora de empregado doméstico, vão ter as informações todas vinculadas ao mesmo número de identificação que é esse PIS. Então vejam, se o empregado doméstico já tinha um número de PIS, esse número, tá? Tendo em vista uma atividade laboral anterior, ou a obtenção do PIS quando da retirada lá da carteira de trabalho, o que vai acontecer? Ele paga a primeira guia usando esse PIS e já está inscrito na Previdência Social. De acordo? Agora eu vou mostrar para vocês qual é o procedimento de inscrição para um contribuinte individual, tá? O contribuinte individual também tem como inscrição o cadastramento junto ao INSS. Mas se tratar de um individual que já tem a condição de empregado anterior ou concomitante, basta esse individual proceder ao pagamento da primeira guia, identificando a guia com código de pagamento específico para contribuinte individual, que se dará a inscrição como individual via pagamento de guia. Então, assim, se ele não tem número de inscrição anterior, um PIS, por exemplo, ele vai se cadastrar junto ao INSS. Se ele é alguém que exerce atividade por conta própria ou presta serviço à empresa, eu espero que seja o próprio CI a efetuar a sua inscrição. Dessa forma, ele obterá um número de identificação próprio da Previdência, que seria o NIT que a gente fala, que é o NIT-NIT, tá? É o número de identificação da sequência numérica da Previdência Social. Vejam, ele se cadastrou, vai pagar as guias mensalmente e vai ter os dados, né, todos conduzidos ao CNIS. Mas assim, é muito fácil a gente ver essa situação. CI, quando por conta própria, ele próprio se cadastra, tá? Ele, tá? É o responsável pelo seu cadastramento, obtém o NIT, passa a pagar as guias da Previdência Social, ele próprio, e essas guias serão todas, tá? Um instrumento para conduzir dados relativos ao trabalhador para o CNIS. Agora vejam, existem individuais que prestam serviço à empresa. Quando o individual presta serviço à empresa, a empresa tem a obrigação de, número 1, informá-lo na GFIP, da mesma forma que a empresa informa empregados, a empresa informa também os contribuintes individuais que lhe prestam serviço. Veja, a empresa tem que informá-lo na GFIP e tem que reter a contribuição devida pelo CI que está prestando serviço e fazer o recolhimento. Então, no caso de um CI que presta serviços à empresa, não será o CI a recolher sua própria contribuição. Entretanto, este CI tem que ter um número de identificação que permita à empresa informá-lo na GFIP. Quando ele chega junto na empresa para receber seus honorários, provavelmente a empresa vai questionar com ele se ele tem um número de inscrição, se ele está inscrito na Previdência e se obteve um NIT, ou se ele tem um PIS, tendo em vista uma condição de empregado anterior. Se o individual não estiver inscrito, caberá à própria
empresa que o contrata inscrevê-lo. Então, quando uma empresa contrata um CI que não está inscrito na Previdência, não tem um NIT que o identifique, o número de identificação, junto à Previdência, caberá à empresa inscrevê-lo e prestar, ela vai inscrevê-lo e usar o número, seja o fornecido pelo CI se já inscrito, seja o obtido pela empresa ao cadastrar o trabalhador, a empresa usa o número para informá-lo na GFIP. Mas tanto no caso do CI por conta própria, quanto no caso daquele que prestou serviço à empresa, que não tinha inscrição e foi a empresa a inscrevê-lo, o que vai acontecer é que a inscrição é um cadastramento junto ao INSS. Agora, se se trata de um CI que já tem um número que o identifique, por exemplo, era empregado antes, já tem um número de PIS e passa a trabalhar por conta própria, qual será o procedimento de inscrição? Pagamento da primeira guia usando o PIS que ele já possui. Se se trata de um CI que presta serviço à empresa e apresenta para a empresa esse número de PIS, tá? A empresa utilizará o número de PIS fornecido pelo trabalhador para informá-lo. A empresa informa a GFIP e, através dessa GFIP, migram os dados para o CNIS. Vamos ficando por aqui. Na próxima aula, conversaremos sobre a inscrição do segurado especial e do trabalhador avulso, do trabalhador avulso já vimos, segurado especial e o segurado facultativo, tá? Até lá, gente.